Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, quarta-feira, 9/8 de 2023, estamos aqui para falar de Corinthians e News Old Boys. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. É isso mesmo, meus amigos. Ontem, na noite de ontem, lá na Argentina, no estádio Marcelo Bielsa, o Corinthians garantiu a sua classificação, a sua vaguinha ali para as quartas de final contra o News. Só precisava de um empate para esse jogo e foi o que aconteceu, foi o que rolou. Bom, por conta do jogo de ida na Neoquímica Arena, que o Corinthians ganhou de 2-1, o Corinthians construiu a sua vantagem e levou ela até a Argentina e foi até lá ontem para fazer um jogo defensivo, um jogo literalmente para segurar a sua vantagem, e foi muito pensado no empate, porque só isso já bastava para o Corinthians se classificar, e foi o que aconteceu. Foi um jogo de 0-0, o Corinthians garantiu a sua vaga. Um jogo que teve algumas polêmicas ali, não foi um jogo bom ofensivamente para o time do Corinthians, mas nem era esse o propósito do Luxemburgo e do time inteiro para ontem. Vamos lá, vou falar das escalações e aí a gente comenta como que foi essa partida. Foi uma escalação muito parecida com o que eu tinha dito no último vídeo do canal aqui, que foi um pós-jogo entre Corinthians e Inter e um pré-jogo entre News e Corinthians, que ia rolar ontem. E a escalação foi bem parecida com o que eu disse lá naquele vídeo, né? Que entrou em campo ontem? E quem entrou em campo, né? O Cássio no gol, entrou em campo. Na direita, o Bruno Mendes, ele já vem fazendo esse papelzinho aí de lateral há alguns jogos com o Luxemburgo. Na dupla de zaga, tivemos Gil e Caetano. Caetano, ótimo zagueiro, bom zagueiro aí pra gente continuar de olho, e ótimo zagueiro da safra. Um dos candidatos a tirar o Gil da titularidade, que eu disse no último vídeo que eu não entendo porque o Gil continua, mas ontem até que fez um jogo ok, beleza. Na esquerda tivemos Matheus Bidu, à frente ali com dois volantes e um meia, mas estavam os três em uma linha. Tivemos Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira. E aí, lá no ataque, tivemos Wesley na esquerda, Adson na direita e Yuri Alberto centralizado. O Corinthians fez essa formação com 3 volantes, entre aspas, sendo que o Juan Oliveira ali poderia ter um pouco mais de liberdade para avançar, mas foi mais para justamente conseguir manter uma formação defensiva bem consistente. E teve essa consistência no jogo de ontem. Foi uma defesa até sólida, sofreu um pouquinho no primeiro tempo, foi um primeiro tempo um pouco mais complicado, com muito mais oportunidades para o News. Aí eu imagino que tinha toda aquela euforia, né, de correr atrás do placar, tava jogando a favor da sua torcida, então você tem que buscar um resultado, você acaba dando um gás a mais. E aí já com 2 minutos de jogo, o News já deu o primeiro chute e tal. Isso tudo é para trazer a torcida para perto, para criar um ambiente hostil, para fazer com que o time adversário se sinta desconfortável na partida. Mas o Corinthians soube lidar muito bem com essa pressão, né? Sofreu um pouquinho nos 10 minutos iniciais ali, onde o News tentou mais, arriscou mais vezes. Às vezes nem eram chutes assim que fossem causar grande perigo para o Corinthians, né? Mas eles arriscavam de qualquer forma para ver se continuava mantendo o time deles ali na pegada para fazer o gol, porque apenas um gol já empatava no agregado e levava aos pênaltis da partida, né? O News não tinha uma missão tão complicada. É que o sistema defensivo do Corinthians foi bem ontem e a ideia de jogo foi muito bem planejada e executada em campo. Bom, o primeiro tempo do Corinthians teve pouquíssimas chances. A primeira só foi aparecer aos 13 minutos do primeiro tempo. Foi um chutinho ali do Juan Oliveira de fora da área, até deu um perigo ou outro ali. Mas na maior parte do primeiro tempo o Corinthians se defendeu e permitiu com que o News ficasse muito mais com a bola, atacando ali, e soube sofrer, né? Soube sofrer. No primeiro tempo a gente não tem muito a falar, porque a partir do segundo tempo, na virada ali do intervalo, tivemos algumas polêmicas, tivemos muitos objetos jogados no Cássio, teve uma garrafa, tem uma imagem, o juiz segurando uma garrafa, parecia de Pepsi,
Pô, jogaram uma garrafa de 2 litros de Pepsi no Cássio, jogaram tudo. E aí tava a polícia ali, parece que jogaram um gás de pimenta. E aí acabou invadindo ali o campo também. O Cássio tava mal. Demorou pra caramba pra acontecer. O Corinthians demorou bastante pra voltar a campo pro segundo tempo. E quando voltou, começou a arremessar e coisa pra caramba em cima do Cássio. Então a partida demorou bastante. Demorou uns 10 minutos aí pra começar. E quando começou, parece que o Nilson estava muito mais nervoso ali no segundo tempo, errou muita coisa que tentou, começou a tentar chuveirar a bola na área e tentar jogadas de fundo, né, na lateral de fundo para tentar chuveirar na área. Mas como eu disse, o Corinthians estava bem na partida ontem defensivamente. O desenho tático ali era formado por 4 linhas com 4 jogadores, uma na frente da outra, assim. Então, tava difícil de furar o bloqueio e quebrar linhas. Toda vez que um jogador do Nils recebia a bola no meio, um dos atletas dessa linha com 4 jogadores avançava para fazer a pressão, e aí um outro que estava avulso, como, sei lá, o Watson, ou o Wesley, ou até mesmo o Yuri Alberto, entrava na linha com 4 jogadores, e aí a linha sempre era mantida na frente da zaga, com um jogador avulso dando o bote no jogador que ultrapassava a linha de meio de campo com a bola. Isso deu muito certo. Por alguns momentos o Nils conseguiu furar esse bloqueio, mas não conseguia avançar muito por dentro. A opção deles era sempre por fora, tentando os laterais para justamente fazer o que eu acabei de falar, que era cruzar na área. Mas o Corinthians estava bem. A partir do segundo tempo, o Corinthians começou a ter mais oportunidades, começou a criar mais chances, porque o Nils estava ficando mais aberto, né? Como ele estava buscando o jogo e o resultado a todo momento, acabou ficando um jogo bem aberto, né? O Corinthians teve bons contra-ataques, teve ótimas oportunidades ali até para matar o jogo, mas não conseguiu executar. Quero fazer uma ressalva aqui ao Yuri Alberto, que jogou bem ontem, conseguiu dominar umas bolas ontem lá e segurar o jogo, cavou umas faltas legais ali, que ganhou tempo pro time do Corinthians. Isso foi muito bom, é bom para que ele continue assim e continue tendo a confiança cada vez mais recuperada e se tornando o protagonista que o Corinthians hoje precisa que seja, né? Porque ontem não contou com o Renato Augusto, o Roger Guedes foi embora, enfim. Tenho que fazer também um elogio ao Juliano, que entrou bem. Ele aproveitou ali algumas falhas do time do Nils, talvez o nervosismo, e aí na hora de atacar não estava encaixando, quando o Corinthians roubava algumas bolas, como o time do Nils estava muito aberto, né, muito vulnerável, o Juliano soube aproveitar isso, puxou alguns contra-ataques, eu achei legal, teve algumas iniciativas ali que ele fez algumas jogadas individuais diferentes, teve uma que ele domina a bola no meio, ele finge a intenção de passe dele para trás, só que ele acaba rodando em cima da bola e passando por 2 jogadores do Nils, e aí pega o time do Nils todinho, a defesa aberta, só com 2 jogadores, e aí o Corinthians não soube executar isso e tal. O Romero entrou muito bem na partida de ontem, eu não posso deixar de comentar sobre o Romero, porque o Romero o Romero é raçudo, né? Ele não é tão habilidoso, não é tão técnico assim, mas ele é raçudo e ontem soube ser até um pouco técnico, soube controlar bem o jogo, tiveram algumas oportunidades ali de contra-ataque que ele arrancou, ele conseguiu passes no meio, ele segurou a bola na lateral, fez uma boa partida o Romero ontem também, e aí o Corinthians conseguiu segurar esse empate que deu a sua classificação. Mas no quadro geral de estatísticas, que eu também vou puxar aqui para vocês para falar, os números são bem altos, principalmente da parte do Nils, porque o Nils tentou de tudo ontem, tentou chute de fora, tentou cabeçada, tentou de tudo, e foi isso aqui, ó. Em relação a chutes, o Nils deu 26 chutes a gols contra 7 da equipe do Corinthians, e desses 26 do Nils, somente 11 foram até o gol. O Cássio estava muito seguro ontem na partida também. O Corinthians sofreu
sofreu, que eu digo assim, claras chances de gol do News, muito pouco. Teve uma grande chance mesmo, que foi aos 40 minutos do segundo tempo, onde o Fábio Santos, que já tinha entrado na partida, ele salva a bola quase em cima da linha ali. Foi uma excelente visão de jogo dele, porque ele estava mais para a ponta da área, e aí ele vê que a bola vai sobrar no jogador argentino, então ele corre ali para cobrir o Cássio, que já estava meio batido. Foi, eu acho que o único erro, acho não, tenho certeza que foi o único erro do Cássio ali no jogo, porque ele fez uma partida muito segura, como eu acabei de falar. Então o Fábio Santos salva, a bola quase em cima da linha, dá um escanteio, aí no escanteio o Corinthians consegue se resolver e tudo mais, e aí segura o jogo até o fim. Bom, voltando às estatísticas, então foram 11 chutes a gol do News Old Boys contra 2 apenas do Corinthians. Posse de bola, até que não foi tão extravagante assim, porque como eu disse, no segundo tempo o Corinthians conseguiu equilibrar melhor a partida, e como ficou uma partida aberta, o Corinthians ficou um pouco mais com a bola também. Então foram 59% de posse de bola para o News contra 41% do Corinthians. De passes, o News deu 561 e de precisão nos passes 85%. Já o Corinthians trocou 401 passes e foi preciso em 78% desses passes. Faltas, o News acabou cometendo mais faltas, acredito pela empolgação e tudo mais, principalmente ali no setor defensivo do Corinthians. Foram 11 faltas contra apenas 7 do Corinthians. Cartões amarelos, em detrimento da maior quantidade de faltas, o News recebeu 4 cartões amarelos contra apenas 1 do Corinthians. Cartões vermelhos ninguém teve, impedimentos só teve 1 do Corinthians, que foi com o Yuri Alberto ali, e escanteios foram 5 para o News e 2 para o time do Corinthians. Bom, ótimo resultado para o Corinthians, fez o que tinha que fazer, cresce sua invencibilidade para 10 jogos agora. O Vanderlei Luxemburgo não sabe o que perder a 10 jogos, e me parece que agora está começando a ter o time do Corinthians ali na mão. Está começando a conseguir implantar o que ele realmente quer e imagina como ideal para o jogo do Corinthians. E as coisas estão começando a caminhar, né? As coisas estão começando a evoluir. Bom, com essa classificação, o Corinthians garante aí $600 mil de premiação. É um dinheiro bacana para entrar aí nos cofres do Corinthians. Vai ser muito bom. E está nas quartas de final da Sul-Americana. E o seu adversário sai na noite de hoje. Hoje, se eu não me engano, 9h30. Eu vou puxar essa informação. O Corinthians espera da definição, né, do confronto entre Goiás e Estudiantes, que vai ser hoje às 7. Não é 9h30. Hoje às 7 horas. Goiás e Estudiantes, vai ser na casa do Goiás. O Goiás tá, assim, tem que correr atrás de um prejuzaço que tomou no primeiro jogo. Foi 3-0 para o Estudiantes lá na Argentina. O Goiás precisa fazer 3 gols de diferença para empatar e levar para os pênaltis. E ganhar de 4 gols ou mais de diferença para conseguir se classificar direto. Eu, particularmente, acho que o Goiás não tem esse poderio, não vai conseguir reverter esse placar. Então, portanto, o Corinthians pode e deve esperar o Estudiantes para as quartas de final da Sul-Americana. Estudiantes é um time bom, mas não é lá aquelas coisas assim. Fizeram do News Old Boys um bicho de 7 cabeças, né? Porque tinha feito a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, mas eu já tinha alertado que no grupo que o News estava, não tinha como não ser a melhor campanha, porque tinha Santos, Blooming e Audax Italiano. Tá de sacanagem. Foi muito ridícula a atuação do Santos nessa Sul-Americana, e o Blooming apanhou de todo mundo. Então o News sobrou, por isso que fez a melhor campanha. Mas nos 2 jogos contra o Corinthians nas oitavas não demonstrou tanto poderio assim, e enfim, na Liga Argentina também não tá muito bem. Mas o Estudiantes é um pouco melhor do que o News. E ao que tudo indica, o Corinthians vai enfrentá-lo nas quartas de final. Dá para o Corinthians chegar
hein? Dá pro Corinthians chegar. São só mais 5 joguinhos que o Corinthians precisa para chegar na final, para se consagrar campeão da Sul-Americana. Se passar do Estudiantes, vai enfrentar brasileiros. Pode ser ou Fortaleza, que se classificou contra o Libertad ontem, ou pode ser o Bragantino ou o América. O Bragantino e o América se enfrentam hoje para definir. O primeiro jogo foi 1-1. Hoje tudo define. E aí teremos Fortaleza ou América ou Bragantino. E se o Corinthians passar do Estudiantes, que é o que tudo indica vai ser Estudiantes, enfrenta um desses 3 times brasileiros. E aí, semifinal e final. E a final é única. Então dá para o Corinthians chegar. E eu acho que é importante o Corinthians concentrar esforços na Sul-Americana também. Apesar de que ainda tem que fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão. Como as coisas estão caminhando, então você consegue dividir as atenções igualmente. É isso, né? Vamos esperar do adversário do Corinthians. Hoje, inclusive, vou falar sobre... lá no canal do Dimensão Esportiva, que eu vou deixar aqui o link na descrição do canal. Vai ter o bate-debate, que é das 11h30 até meia-noite e meia, 1h da manhã. A gente vai falar sobre tudo que rolou em todos os jogos. Teve Internacional River, teve Atlético Paranaense Bolívar, teve Fluminense e Argentinos Júniors, Corinthians e News Old Boys. Hoje vai ter mais alguns jogos, tem Palmeiras, Galo. Quinta-feira a gente também tem os jogos da Sul-Americana. Enfim, hoje estarei ao vivo no BD a partir das 11h30. Colhem lá e deem uma moral tanto aqui quanto lá no canal do Dimensão, fechou? Bom, o que você espera do Corinthians nas próximas fases aí da Sul-Americana? Você tá otimista para esse campeonato? Acha que o Corinthians deve concentrar a atenção na Sul-Americana também? Deixa aí seu comentário. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal. Deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito. E é isso, meus amigos. Um grande abraço, até uma próxima e tchau, tchau.